Estamos aqui com a primeira sessão de autoterapia, de autoanálise. E o desafio desse vídeo é olhar o meu posicionamento. Até esse assunto chegar para mim, ele era algo muito vendável, posicionamento atrelado a vendas, posicionamento como se fosse uma imagem a qual eu quero passar. Mas quando eu tive que olhar com mais sentido para isso, entendendo que tudo na minha vida eu tenho que ter um sentido maior, senão a coisa não anda, eu entendi que o posicionamento era algo muito poderoso. Posicionamento é algo muito poderoso. E eu consegui compreender que posicionamento é algo que a gente pratica de uma maneira genuína ou não, né? Levando em consideração a nossa autenticidade ou camuflando ela para ser aceito, para ser reconhecido, para ser validado. Mas em todo momento a gente está assumindo o posicionamento. Como mãe, a gente assume um posicionamento cheio de diversas características, como amigo, como companheiro, no nosso trabalho. Então, eu percebi que o posicionamento ele está intimamente atrelado aos nossos resultados, porque a maneira com que eu me posiciono vai também gerar um fruto, vai gerar um resultado. E quanto mais distante eu estou da minha essência nesse momento de me posicionar, menos agradável será esse fruto, menos contentamento eu terei com os resultados. Então, posicionamento, agora recado para Ju, minha mentora, posicionamento tá num lugar muito profundo para mim. E eu sei que os resultados virão de acordo com o meu posicionamento, e os resultados que virão de acordo com esse posicionamento, se o meu posicionamento for autêntico, eu vou me sentir com certeza mais realizada. Então, o posicionamento, quando a Ju me explicou sobre posicionamento, ela falou assim: qual é a sua filosofia de vida? Você vai abrir a sua boca, vai falar para quê? Qual manifesto que você vai... Qual barulho que você vai fazer? Qual é o manifesto? O que você acredita? E eu fui muito para um lado da mulher independente, e nesse lado da mulher independente eu acabei esbarrando em alguns perfis de mentoras maravilhosas que se aprofundam na psique, que se aprofundam em visão sistêmica, e ali eu pude perceber muitas coisas, até porque eu fui uma pessoa que busquei minha satisfação, minha realização no outro e nas coisas. Então acaba que quando a gente ainda não se conhece, quando a gente ainda não entende o que realmente somos, a nossa projeção de felicidade está atrelada a ter muitas coisas, a ter um relacionamento, a ter filhos, a ter uma casa assim assada, a ter um status, a ter um corpo. E eu fui uma pessoa que fui para esse lugar. E relacionamento afetivo era uma coisa assim muito importante para mim. Tive que ir para o meu passado para entender o nível de importância, até porque eu acho que, como eu sempre cristalizei ou idolatrei relacionamento, nessa válvula de compreender que relacionamento afetivo era o que iria me nutrir, era o que iria trazer essa satisfação e essa felicidade para a minha vida, eu fui lá nas minhas origens e percebi a dinâmica, né, da construção da minha mentalidade com relação a isso. E eu percebi que sim, na minha estrutura familiar, tinha exatamente essa visão de que o homem, ele chega na vida para salvar mesmo a mulher, salvar, proteger, prover. E eu acho que não seja apenas exclusivo da minha família, mas isso seja uma construção que venha social, né? E aqui no Brasil, que a gente tem tivemos, né, principalmente há anos atrás, uma predominância da visão
religiosa cristã que tem essa configuração. Mas e aí eu falei, bom, será que o meu posicionamento vai para esse lugar da mulher se tornar independente? Mas essa mulher independente, ela vai esbarrar num conceito de relacionamento? Ela vai entender que a vida dela precisa ser sozinha? Ou ela vai compreender, ou eu vou levar o posicionamento de que a mulher primeiro precisa ser ela integralmente e depois ela vai conseguir levar o melhor dela para outras esferas da vida. Falei, mas poxa vida, eu não sou psicóloga, eu sou analista existencial, sou formada em yoga e dei aula de yoga durante 8 anos, eu já tive empresas e eu estudo muito a parte filosófica do propósito da vida aqui. E aí eu fui navegando nisso e encontrei o maior pilar de dor e desconforto que eu tive na vida, que foi aos 10 anos de idade, que eu tive uma crise existencial. E eu fazia catecismo na época, né? Tinha aquele bullying danado, porque eu me chamo Dalila, então cadê o Sansão? Quem chegar com essa piada pra mim e eu fizer cara de inédito, entenda que não é inédita essa piada. A vida inteira fizeram essa piada comigo. E eu percebi na época de catecismo que eu sentia um desconforto muito grande em olhar ao meu redor e perceber adultos anestesiados. Perceber pessoas que dormiam e acordavam sem questionar a vida, dormiam e acordavam e cada vez perdendo mais o entusiasmo, a alegria, o desejo pela vida e os sonhos. E eu, quando criança, já perguntava, mas o que você sonhava? Mas por que não realizou? O que aconteceu? E eu percebia nitidamente que aos 10 anos eu já estava me encaminhando. Eu falei, meu, se o futuro é esse e agora o presente já não está muito gostoso, o que será? Não é possível. Será que as pessoas não estão sabendo de algo? Será que tem um propósito de estar aqui e a gente não sabe? E aí eu vi assim pequenos lampejos um pouquinho diferente das pessoas que tinham uma vertente mais espiritualista e eu dentro da visão católica com N perguntas. E eu lembro que um dia eu deitei no quintal da minha casa, olhei para o céu e falei, olhando as estrelas, eu falei, Deus, deve ter coisas que a gente não saiba, deve ter coisas que as pessoas aqui não estão sabendo, um propósito, deve ter alguma direção da gente estar aqui, porque é muito ruim, aqui não é gostoso. Eu senti a densidade e eu questionei Deus, eu pedi para que eu entendesse o propósito da vida. E incrivelmente, aos 16, 17 anos, eu já comecei a estudar mais. Parte da física quântica, chegou no Brasil o documentário que tinham gravado sobre a lei da atração, né, que é física quântica. E depois disso eu comecei a praticar yoga e foi uma jornada incrível, porque em cada filosofia, seja fosse dentro de uma visão de estudo quântico ou dentro de uma filosofia ou até dentro das religiões, eu comecei a tocar nessas respostas sobre propósito de vida. O que o ser humano está fazendo aqui na face da Terra? O que é esse planeta? O que é ser humano? O que eu, Dalila, que vim no Brasil, nessa família, vim fazer o quê? Como eu vou me realizar aqui? O que é realização real? E eu comecei a buscar isso. E lógico que o outro lado, quando eu vou falar sobre a questão da mulher, dos relacionamentos, eu buscando isso, mas também vivendo os meus loopings e os meus desafios. E os meus desafios sempre tiveram atrelado à projeção afetiva. E foi assim, buscando no yoga, meditando, estudando o budismo, estudando a cabala, estudando bioenergia, bioterapia, tantas coisas,
tantos livros, né, cartas de Cristo, que eu fui começando a sentir uma paz dentro do meu coração com as respostas que vinham. Então eu comecei a ter acesso a algumas respostas sobre propósito de eu estar aqui nessa vida bandida. Sim. Isso foi muito bom. E hoje o que eu percebo, né, quando eu vou falar com mulheres, até porque o meu desenvolvimento desse lado, né, de ser mulher, foi também chamando muito a minha atenção, porque sempre idealizei muitas coisas, vivenciei essas coisas e bem diferente do que eu tinha idealizado. Então eu falo que o meu animal de poder é a girafa, e a girafa de alguma maneira simboliza não só a minha altura, que eu tenho 1,75 m e alguns tantos de perna, mas a girafa simboliza a minha distância entre estar lá com a mente dentro do idealizado e os pés no concreto. Então eu tive que chegar nesse lugar, mas eu acho que a mulher como um todo, nós tivemos um bombardeio, pelo menos a minha geração e outras, né, tiveram um bombardeio da mulher que recebe, que precisa do homem, de salvar, de proteger, e aí sim ser feliz. E com isso tudo, então, eu fui desenvolvendo também esse lado de visão da mulher em si. Quando me casei, fui ter minha filha, entrei nessa visão do parto humanizado, doulei alguns partos, que foi muito lindo viver essa experiência. Com o yoga, eu sempre tive, né, grande parte das alunas mulheres. O meu yoga saiu do convencional e foi para um yoga terapêutico, que era ali a conversa e a dinâmica mental e emocional, né, com todos os pilares de tudo que eu já tinha estudado, com essa visão existencial e enxergando o ser, né, no seu processo individual. E sempre assim, as mulheres, né, o trabalho com as mulheres, entendendo as mulheres depois que tinham o bebê, e eu ia acompanhar um pouquinho o pós-parto, entendendo a minha dinâmica de pós-parto também, como que é o contexto da mulher contemporânea, da mulher que idealizou o romântico, mas também hoje vive, tem os próprios sonhos e anseios, e entra numa família, então ela tem que gerir tantas outras coisas. E onde fica, né, o sonho dessa mulher, como que ela retoma isso. Então eu vivi isso e acompanhei também outras mulheres, e hoje as mulheres também tendo jornadas, né, tendo o masculino também desenvolvido, que é a mulher que vai, que faz, que promove, que faz dinheiro. Qual é o equilíbrio, né, dessa mulher hoje? O divórcio que tem acontecido, um divórcio tardio, e como essa mulher retoma os sonhos. E eu comecei a perceber então que falar sobre propósito de vida é algo que é atemporal, porque cada fase da nossa vida a gente desperta e observa algo para renovar o nosso sentido, que em muitos momentos que a gente idealiza e vai numa direção, e quando não sai exatamente da maneira que a gente gostaria, a gente tem que recalcular a rota, e esse recálculo precisa vir de dentro, precisa olhar para si. Então, a mulher que hoje consegue entender mais sobre o propósito de vida, ela consegue se colocar no centro da própria existência, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira responsável pela própria vida. E a partir daí ela gera segurança, ela consegue desenvolver segurança emocional, força, alegria, entusiasmo para seguir com o próprio desenvolvimento. Porque não importa se ela é mãe, virou super mulher maravilha, não importa, ela sempre estará, nós sempre estaremos aqui
em desenvolvimento até o último dia da nossa vida, em evolução, em processo de crescimento. Então, quando essa mulher consegue entrar nesse lugar de enxergar o propósito da própria vida, o propósito da vida daqueles que cercam, o que a vida está trazendo para ela aprender e entender que ela é responsável pela própria vida e também a partir dela, né, e do próprio ajuste interno, ela consegue a autorrealização. Então, se realizar de uma maneira genuína, através do seu posicionamento autêntico para a vida, com a vida, tudo isso muda, a dinâmica muda, a dinâmica de como ela se relaciona consigo, nesse lugar de autorresponsabilidade, de autocuidado, de autopreservação. E quando esses silos estão preenchidos, eles tendem a transbordar e levar para além, para as outras pessoas. Então é a mulher se colocando no centro da vida, entendendo a vida como um todo, o propósito da própria vida, e isso tendo como consequência segurança emocional, reestruturação de desejos e de entusiasmo, reatando sonhos, né? E pode ser que esses sonhos se moldem de maneiras diferentes, mas uma mulher que sonha, que deseja, isso tudo, para mim, é olhar e fazer as pazes com a própria vida. O abençoar, no que eu entendo, é querer bem, então é querer bem a própria vida. É voltar a ter alegria, desejo, mas num lugar de responsabilidade. E vou dizer novamente que não é responsabilidade com o outro em primeiro lugar, é responsabilidade com a própria vida em primeiro lugar. Só nessa fala e nesse pequeno entendimento a gente já tira o estado de vitimismo, a falta de permissão de viver, de se reconhecer. Então o meu posicionamento está indo para esse lugar. Eu gostaria de ser reconhecida como alguém que fala sobre propósito de vida para mulheres. Para mulheres, porque nós tivemos um salto evolutivo nos últimos séculos, mas nós perdemos um pouquinho desse lugar central, que é a nossa conexão maior, que é o propósito maior da existência aqui, é reconectar essa visão sagrada, essa inteligência espiritual, porque sim, a sabedoria, a Sofia, vem desse aspecto feminino, ela é canalizada por esse feminino. Então, nós mulheres, quanto mais a gente se afasta disso, dessa conexão, e vai para o material e fica às vezes muito no mental, a gente perde a nossa real conexão e a gente perde direção e perde também o contato com o nosso físico, com o nosso corpo. Então a minha, hoje, falar sobre posicionamento, eu não tenho uma abordagem de vertente psíquica de um psicólogo, porque eu não sou psicóloga, eu sou analista existencial. A minha maior crise da vida foi com relação à existência, então foi uma crise existencial. Tudo que eu busquei muito mais num aspecto relacionado à espiritualidade, ao sagrado, ao que é a relação criador e criatura, Deus, ser humano, como que funciona a nossa capacidade humana aqui, muito mais do que as camadas, o mental, a psique. Então hoje eu sinto que na minha vida, quando eu precisei de fato transformar a minha vida, eu busquei a transformação, primeiro tendo autoconsciência, autorresponsabilidade, acolhendo aquilo que estava me impedindo, que estava esbarrando o meu crescimento. E o que me fez crescer mesmo foi a conexão com a minha centelha divina.
Como eu fiz isso? Através da meditação, que também foi o território que eu mais estudei e experimentei nos últimos anos. E a autoconsciência, autorresponsabilidade e a postura de transformação formam uma equação que dá muito bom. Então, hoje, o que eu tenho a ofertar, pensando aqui nos últimos 15, quase 20 anos da minha vida, o que é que eu coloquei dentro dessa bolsa chamada vida, foram conhecimentos que estiveram em contato com essa visão, né? A visão de inteligência espiritual. E é algo que eu acredito piamente que vai fazer a diferença nos próximos anos da nossa vida. Até porque quando a gente conhece muito sobre algo, por exemplo, a psique, quando a gente fica querendo saber da onde, eu estou olhando para a dor, eu estou olhando puramente para o problema, enquanto quando a gente eleva a nossa visão e a nossa consciência, a gente está olhando para a nossa potencialidade. A gente, não que a dor não tenha que ser considerada, ela tem que ser considerada, mas você precisa de um novo mecanismo para trazer luz sobre essa dor. E o mecanismo e o que eu vejo como potencialidade é a nossa inteligência espiritual. E não é à toa que, né, em diversas culturas existe sempre um desejo e um movimento de buscar algo maior, de buscar o sagrado ou algo além do seu ego. Então eu sinto que eu tenho esse bolsão e não sei de que maneira. Esse é o primeiro vídeo, é um teste já de levar esse estado de consciência feminino, de levar esse estado de inteligência espiritual para as mulheres se reconectarem. Então fica aqui o meu posicionamento. Estamos todos em constante construção, mas uma coisa é a gente construir um prédio, uma estrutura, sabendo onde é que a gente quer chegar com aquilo, do que só construir aleatoriamente. Então essa construção, esse vídeo tem o intuito de falar e trazer uma clareza para mim mesma que estou me ouvindo, e também faz parte aqui da mentoria da Jo Almeida querida, sobre a clareza do meu posicionamento. Eu não posso levantar uma bandeira da qual eu não pertenço, da qual eu não faço parte, da qual eu não vivi a realidade de dores e desfrutes. Então eu acho que eu consigo levantar essa bandeira desse posicionamento. Ainda não consigo resumir essa bandeira e esse posicionamento numa frase, mas um resgate da inteligência espiritual, não sei, propósito de vida, não sei o que seria uma única frase, mas eu acho que eu estou no caminho, trazendo esse catadão de ideias e que nas últimas 2 semanas me provocaram profundamente para que eu olhasse para isso e assumisse, não só para as outras pessoas, porque eu acho que é consequência, mas o que pegou muito foi assumir o posicionamento e ter clareza aqui. Então eu espero que esse vídeo tenha uma ressonância comigo e que ele seja o primeiro de muitos. Vamos!